É bem raro ver em comunidades ou em grupos de Linux, ou até mesmo usuários comentando sobre antivírus. Tá? Qual antivírus você utiliza aí na sua distribuição? É muito raro se ver alguém falando sobre isso. Eu vou te dar uma resposta bem curta, porque a gente não precisa de antivírus aqui no Linux e nenhum BSD também. Tá? Há raras exceções que a gente vai precisar, mas a gente vai abordar mais nesse vídeo aí para você. Tá? Então eu tenho alguns tópicos aqui que eu separei para falar sobre essa questão de antivírus no Linux, tá bom? Não é comparativo com Windows, Mac, não é comparativo com nada, eu só quero falar sobre por que a gente não utiliza antivírus, tá? Primeiro tópico aqui, primeiro ponto. O design do Linux ele foi pensado em segurança. A gente sabe que Linux tem tudo a ver com Unix, né? Então lá no Unix eles já pensaram na questão de segurança. Então tudo gira em torno, tá? Tudo gira em torno aqui no Linux em permissões. Tudo gira em torno das permissões, tá bom? Então imagine o seguinte, imagine que você pega um software da internet e vai fazer uma instalação, tá? Uma instalação no Linux, ele vai fazer a instalação lá na raiz do sistema, né? Esse software vai fazer a instalação lá na raiz do sistema. Então nessa instalação ele vai precisar do quê? De um usuário, do poder de um usuário administrativo do sistema, do root, tá? Para fazer a instalação. Então quando você for fazer a instalação, você vai precisar usar uma senha, uma autenticação, um tipo de autenticação para conseguir instalar esse software, tá? Se você não ter senha, por exemplo, seu amiguinho que vai na sua casa vai tentar instalar um pacote, um software aí que tenha uma virose, por exemplo, se ele não tiver a sua senha, ele não vai conseguir instalar, tá? Então o vírus normalmente ele vai infectar onde? Na raiz do sistema, mas vai precisar do poder administrativo para conseguir ser bem sucedido, né? Fazer a instalação bem sucedida desse vírus. Tá bom? Então, primeiro elo da corrente. Tem que ter poderes administrativos para fazer uma instalação de um software. Tá? Segundo elo, tem tudo a ver com o primeiro. Precisamos dar permissão de execução para o software. Então imagina o seguinte, você baixa um software lá em Perl, em Java, qualquer software aí, você quer fazer, executar esse software, por exemplo, que você baixou. Você vai precisar dar permissão de execução, por exemplo. chmod 1 mais x, chmod mais x, nome do software, para daí sim conseguir executar o software. Ou clicar com o botão direito em cima do aplicativo e dar lá a permissão de execução. Tá? Eu não queria falar, mas no Windows, por exemplo, no primeiro tópico a gente só pega e bota executar como, né, com o direito do mouse, executar como usuário administrativo. Né? Então isso é pouco seguro. Tá? Já para o Linux ele é bem mais seguro por isso. Tá? Os nossos pacotes que a gente tem aqui, galera, eles utilizam um conceito diferente nos softwares, tá? Normalmente a distribuição que você está utilizando no momento, um Mint, um Debian, um Slack, um Arch, um Gentoo, um Krux, sei lá, qualquer distribuição aí, um Manjaro, você vai ter repositório. O que é um repositório? O repositório nada mais é que um aglomerado de softwares, tá? Então tem um monte de software presente aí no repositório da internet, né? Num depósito, por assim dizer. E quando você pega e busca na sua loja de aplicativos ou pelo terminal com o seu gerenciador de pacotes da sua distribuição, ele vai lá nesse repositório oficial, baixa esse software, se houver, e vai fazer a instalação do seu sistema. Esse repositório quem cuida normalmente é a distribuição, né? E ele tem todo um conceito de segurança a ser seguido, tá? Então por isso tem um monte de autenticação, um monte de verificação, para daí assim esse software chegar a você. Tá? Então é bem seguro essa parte. Você não precisa ficar caçando na internet softwares para executar. Você não precisa. Tá? Vai estar tudo presente num aglomerado, num repositório, por exemplo. Um outro tópico aqui que eu quero dizer também que é interessante. A gente sabe que o Linux, os BSD são pouco utilizados. É uma fatia muito pequena de usuários que utilizam o Linux ou um BSD como desktop, por exemplo. É muito pouco, né? E o Windows, ele desde os primórdios aí da nossa computação, né? O Windows é utilizado por usuários finais, tá? Hoje em dia, a gente tem uma fatia muito gigante de usuários de Linux e Mac, por exemplo. Então, pense o seguinte, um hacker, por exemplo, ele vai invadir aonde? Onde tem um monte de profissionais, sysadmins, por exemplo, que estão nos servidores cuidando, ou ele vai invadir um usuário comum para pegar o usuário que vai acessar um banco, algo do tipo. Ele vai invadir quem? Vai tentar botar um software malicioso e o usuário final, que é bem mais fácil infectar, né? O usuário final sempre é mais desleixado, por assim dizer, tá? Então,
eles vão tentar sempre infectar usuários de Windows, que é uma fatia do bolo maior, por exemplo. A gente não tem tantos softwares maliciosos. Eu, todo esse tempo que eu uso o Linux, eu nunca me deparei com um software malicioso, tá? E normalmente o usuário de Linux, ele é mais, não expert assim, mas ele é mais cuidadoso no que ele executa, tá? Porque ele sabe que saiu do repositório da distribuição dele, já é algo que a se tomar cuidado e verificar o que vai acontecer lá por trás. A gente tende também ter uma grande tendência a trabalhar não somente, mas na sua grande parte com programas que são de software livre, de código aberto, tá? Então a gente tende a trabalhar com esse tipo de aplicativo ou usar alternativa a softwares proprietários, por exemplo, né? Tem essa questão também. E assim, quando eu preciso utilizar um antivírus, Jeff? Cara, quando você trabalha com Windows e Linux, né? Você pega um pendrive lá do Windows, por exemplo, é bom você usar um clamável, por exemplo, para dar uma escaneada, ver se tem alguma coisa, né? Ou vice-versa, de Linux para Windows, você botou num pendrive algum software, alguma coisa assim, algum documento, é bom escanear antes de passar de um sistema para o outro, tá? Eu não vejo outra regra a seguir a não ser essa, né? Normalmente se usa um clamável para dar uma pequena varredura ali naquele arquivo quando o usuário trabalha com dois tipos de sistemas operacionais, né? Windows e Linux, por exemplo, tá? E mais uma questão aqui, o próprio antivírus, ele é um vírus, né? Tem que tomar cuidado nessa parte aí, galera. É um vírus. Então, no meu ponto de vista, galera, tem tudo isso no Linux. A questão da arquitetura dele que é diferente, o design que é pensado por segurança, questão de permissões. Então, basicamente é isso. Tá bom? Se você tem um outro ponto a dizer aí, bota aí no comentário. Beleza? Eu espero a sua resposta. E não esqueça o meu pacotão de cursos, tá? Meu pacote de cursos, meus cursos ao vivo também, estão todos em promoção. Tudo R$30, cara. Aproveita lá e venha ser meu aluno. Tem certificação, todos os cursos com certificação no final. O link está aí na descrição. É somente R$30, por exemplo, um pacotão com 8 cursos, mais 115 horas de cursos para você aprender sobre Linux, como criar um site, por exemplo, criar sua própria gestão de pacotes, por aí vai. Link aí na descrição. Abração a todo mundo e fui!